podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Depois de cumpridos os 6 anos de curso, depois de se passar um ano a estudar para um exame que todos dizem ser o mais difícil da vida académica destes estudantes, depois de esperar uns meses pelos resultados, depois de tudo isto, os jovens médicos têm de fazer uma escolha que vai definir todo o seu futuro. Falo naturalmente da escolha da especialidade médica, a área em que vão exercer a sua profissão. Bem-vindos ao podcast Hospital da Luz. Quase especialista. Hoje estreamos um novo programa do podcast Hospital da Luz. Chama-se Quase Especialista, como terão percebido naturalmente, porque se dirige especialmente aos médicos recém-licenciados que decidiram ser especialistas numa área médica ou cirúrgica da medicina. A formação médica é provavelmente a mais longa, mais exigente e mais difícil de todas as formações profissionais. É claro que cada vez mais, em qualquer profissão, em qualquer tarefa ou função, é fundamental estar atualizado, manter-se a par das novidades da sua área, ter conhecimentos amplos, estar disponível para a descoberta. É isso que nos torna competitivos no atual mercado de trabalho. Mas com os médicos é sempre tudo um pouco diferente e tudo um pouco acima e mais. Começa pelo facto de lidarem com a vida e a morte. Essa é a minha perspectiva como utilizadora, com a nossa vida, as nossas doenças, o nosso bem-estar. Demasiada responsabilidade, portanto. Seria de estranhar por isso que a sua formação não fosse mesmo, como eu disse atrás, a mais exigente. Eles precisam de se manter sempre atualizados, mas até chegarem a essa velocidade de cruzeiro, até serem especialistas, estudam muito, trabalham muito, aprendem muito e devem ter as melhores condições para o fazer de uma forma plena, completa, segura e eficaz. Bom, com tanta conversa eu ainda não cheguei ao assunto que nos trouxe hoje aqui, mas para isso vou apresentar as minhas convidadas. Olá, doutora Alexandra, olá, doutora Anabela. Olá, boa tarde. Há aqui alguém que tem voz. Sou eu que tenho pouca voz? Mas vai-se perceber que eu falo um pouco mais alto. Alexandra Baião Horta, que acabámos de ouvir, é diretora de Medicina Interna do Hospital da Luz Lisboa e foi responsável pela criação do Programa de Internato Médico do Grupo Luz Saúde, tendo sido diretora do Internato Médico do Hospital da Luz até ao ano passado. Vai-nos contar a história toda desde o princípio. Bom, este ano passou a pasta a Anabela Raimundo, que está aqui connosco também. Anabela Raimundo é também especialista em Medicina Interna e é então, neste momento, a diretora do Internato Médico do Hospital da Luz. Estamos a falar, note-se, de um programa de internato com mais de 30 internos em 13 especialidades diferentes. Começou há mais de 10 anos. Há 10 anos. Não é coisa pouca. Bem-vindas, mais uma vez. Muito obrigada. E obrigada, naturalmente, por terem aceitado o convite para estarem neste novo programa do podcast Hospital da Luz. Eu conto convosco aqui para abrirmos, enfim, para começarmos por apresentar o nosso internato. Isto temos que proporcionar, de facto, aos jovens médicos que estão quase a tomar decisões sobre o seu futuro, a possibilidade de fazerem esta escolha de uma forma consciente e informada sobre a especialidade que procuram e, em especial, neste caso, o hospital onde podem fazer a sua especialização, a sua especialidade. Por isso, comece já. O que é que tem o Hospital da Luz de especial para que os jovens médicos nos escolham? E eu faço a pergunta às duas. Quem quer responder primeiro? Eu posso responder. Muito bem. Quando estava a pensar no que é que poderia vir eventualmente perguntar-me, esta foi uma das questões que me ocorreu que fizesse. E de facto não é fácil dizer. E não é fácil porque nós temos uma estrutura arquitetónica extraordinária, com espaços... Temos um hospital bonito, é verdade. Temos um hospital bonito, temos espaços muitíssimo agradáveis para estar, agradáveis para discutir doentes, agradáveis para ver doentes, mas temos também um espírito de equipa muito forte e isso em cada um dos serviços onde temos identidade formativa torna-se muito, talvez a peça mais importante é o espírito de equipa dentro de cada equipa e o espírito de equipa dentro de todo o hospital, envolvendo quer médicos e as suas diferentes especialidades, quer outros técnicos como os enfermeiros, quer até a nossa gestão, a proximidade de delinear estratégias em dois âmbitos diferentes, que seja a gestão e a médica, estando os dois alinhados, faz com que as coisas corram bem e se tornem quase naturais para cá estar. E com Anabela, isso aprendemos. Sim, claro. E temos também, Anabela, uma casuística e diferenciação.
Sem dúvida. Eu acho que desde o princípio o Hospital da Luz primou por tentar ser o melhor. E quando se tenta ser o melhor, não se pode ter só as melhores instalações, os melhores equipamentos, as melhores respostas do ponto de vista técnico, mas também tem que se ter as melhores pessoas. Rapidamente foi muito claro, eu acho que, como a Alexandra disse, não só para a direção clínica, médica, como para a gestão, que ter internos fazia de nós melhores. E foi desde o princípio uma aposta que eu acho que tem sido ganha ao longo dos anos. O hospital foi considerado pelos próprios internos como um dos melhores, o melhor sítio para poderem fazer a sua formação. Já lá vamos. Vou querer saber isso tudo. Mas eu acho que esta persecução do objetivo de ser o melhor faz com que os internos que entram cá no hospital, imbuídos também desse espírito, tentem também ser os melhores. E têm dado provas ao longo dos anos disso mesmo. O hospital tem uma diferenciação, eu costumo dizer um bocadinho a brincar, que só não fazemos queimados, transplantes e trauma, de resto fazemos tudo. E mesmo dentro destas coisas, algumas coisas fazemos. E portanto tem uma amplitude de especialidades, de apoio razoavelmente rápido, que só os hospitais centrais é que têm. E permite que os internos tenham uma casuística variadíssima, com uma organização clínica um bocadinho diferenciada da grande maioria dos outros hospitais, com uma interação e uma multidisciplinaridade entre as diferentes especialidades que não se vê já com muita facilidade e que permite que um interno da cirurgia geral contacte com facilidade com outras cirurgias, com a medicina, com todas as especialidades médicas, com as especialidades de imagem. Temos múltiplas discussões, reuniões multidisciplinares, formais e informais, e as informais são as mais importantes provavelmente no nosso dia-a-dia, e há realmente uma proximidade entre as pessoas e com os doentes também, que facilmente acedem ao seu médico, que permite realmente uma formação muito completa e muito variada. Alexandra, o hospital que é hospital tem que se empenhar em ensinar, em formar. Portanto, era óbvio no projeto do Hospital da Luz que o programa de internato médico nascesse, fosse criado e se fizesse um investimento nessa matéria. Como é que é a história do nosso internato médico? Esteve envolvido desde sempre, desde o princípio? Sim, desde sempre. Desde o princípio. É responsável por este programa. E desde o princípio que, quando eu vim para o hospital, ainda enquanto médica, sem esse tipo de responsabilidades, única e exclusivamente responsabilidades técnicas na observação de doentes e, portanto, clínicas, desde o princípio que a engenheira Isabel Vaz sempre dizia que não se esqueçam de uma frase muito importante que é: digam-me, eu vou-me esquecer, ensinem-me, eu vou-me lembrar, mas envolvam-me, eu aprenderei. E isto é uma frase de um filósofo chinês que, em todas as reuniões que a engenheira Isabel Vaz nos dava e que tínhamos com ela para programarmos a formação e para fazermos a formação interna crescer e poder crescer também para além do hospital, para fora, para o internato médico, em todas elas esta frase vinha sempre no primeiro slide e no último slide. E, portanto, isto, de facto, envolvendo-nos, nós aprendemos. E o internato começou oficialmente em 2013, mas para nós começou em 2007, quando o hospital abriu. E eu não estive presente desde o início da formação, do projeto na altura da Espírito Santo Saúde, mas diria que provavelmente até começou antes. Nessa altura começou, como eu disse há pouco, abrimos para algumas especialidades, para 3 especialidades inicialmente, depois foram-se juntando outras especialidades, portanto foi a medicina interna, a anatomia patológica e a medicina nuclear, depois juntou-se a oncologia, a neurologia, por aí afora, e como a doutora Anabela disse, são 13 neste momento, e esperamos que sejam mais. Foi um crescimento exponencial com uma aprendizagem constante, e acho que conseguimos fazer com que a direção do internato médico aqui fosse um verdadeiro serviço, composto pelo diretor, que na altura fui eu e agora é a doutora Anabela Raimundo, pelos internos e, sem dúvida nenhuma, por outra pessoa importante, que é o nosso secretariado. O internato médico é uma estrutura altamente regulamentada por decreto-lei. Sim, é um ambiente muito pouco flexível, portanto fazer a diferença num ambiente pouco flexível não é fácil. Mas enfim, conseguimos criar um espírito de equipa do internato médico que também envolvesse de alguma maneira os diretores de serviço, sempre uns mais que outros,
como é óbvio, É não é? sempre assim. É sempre assim, mas que faz com que, inclusivamente, já nos tenham dito nas reuniões da Comissão Regional que vocês têm um internato, têm muita sorte. Mas, como dizia o meu pai, diz sempre que a sorte dá muito trabalho. Não é? É verdade. Isto foi tudo muito construído com muito cuidado. Exatamente, eu quero pegar precisamente nisso porque, enfim, não é possível desligarmos esta conversa e contar a história deste programa sem falar do facto de sermos um hospital privado e do que isso provavelmente, sabendo nós que há tantos preconceitos em relação neste setor, preconceitos ideológicos até, sobretudo ideológicos. Eu acho que depois no dia-a-dia as pessoas querem ser tratadas e pronto. Mas sabendo disso, como é que foi o processo, por exemplo, de convencer as instituições que têm que garantir que nós temos internos, têm que autorizar que nós temos internos? Olha, eu acho que essa história. Portanto, o grande obstáculo foi o nó da cabeça dos nossos colegas. Foi De uma maneira geral. de uma forma geral. Depois, quando a Ordem dos Médicos começou a fazer visitas ao hospital para verificar as condições de idoneidade formativa, para verificar se existem, essas condições acabou por ser muito menos complicado do que esperaríamos. Porque, de facto, eles viram como é que as coisas funcionaram. Eles estiveram cá dentro e não viram só as paredes, como eu estava a dizer há pouco, e os espaços agradáveis, viram também que as pessoas trabalham a equipa, que temos sítios onde nos reunimos, que discutimos doentes, que temos enfim, um bicho de investigação também. Exato, e que temos a matéria-prima para eles aprenderem. E tudo isso, e depois com casuísticas, como a doutora Anabel estava a dizer, com casuísticas tão ricas que era difícil convencer-nos que aqui não era possível. Convencerem-se que aqui não era possível e, portanto, a idoneidade foi atribuída. Depois foi uma questão quase administrativa entre a ARS Lisboa Val do Tejo, a CSS, Ministro da Saúde, enfim, quem é que paga o quê? E acabou por crescer com esta velocidade toda que nos deixa muito orgulhosos. Muito bem. Mais 30 especialidades, eu falei disso aqui na nossa introdução, mais 13 especialidades, mais 30 internos. Anabela, faça-me um retrato do que é hoje o internato médico no Hospital da Luz. Bem, é um retrato muito completo e extenso, não é? As especialidades são variadas. Neste momento, uma das grandes achievements, aquilo que nós conseguimos foi também ter especialidades cirúrgicas, que eu acho que foi um marco também muito importante. O ano passado, certo? Ano passado, exatamente. Foi um marco. Temos neste momento duas internas de cirurgia geral. Exatamente, cirurgia geral, que acho que estão a adorar a cada momento e, portanto, eu acho que têm dado provas. Eu estou a dizer alguma mentira se disser que ela, pelo menos a que está no segundo ano, é a primeira de uma especialidade cirúrgica num hospital como o nosso. Eu penso que sim, que é a primeira. A fazer história. Está a fazer história, exatamente. E, portanto, essa variedade de especialidades faz com que também haja um núcleo de internos que, de alguma forma, se apoiam uns aos outros e que promove o crescimento e promove um bocadinho a parceria entre todos. Ou seja, quando nós temos esse contacto, portanto. Quando nós temos o mais possível. Portanto, desde o básico grupo de WhatsApp até reuniões, até uma comissão de internos, passando por reuniões que nós vamos fazendo, que a doutora Alexandra já fazia com eles e que eu agora tenho tentado promover também. As reuniões de internos que são, portanto, a sessão do hospital, por exemplo, é apresentada pelos internos uma vez por mês. Então há uma aglutinação deles e nós tentamos promover essa união entre todos os internos de forma a eles poderem também ter um internato, como disse no princípio na apresentação inicial, é uma fase muito dura da vida de uma pessoa, de um médico. É muito exigente, é a altura em que nós damos mais de nós, provavelmente, porque realmente estamos a construir a nossa carreira, estamos a construir o nosso futuro de alguma forma, e isto pode ser muito difícil em determinadas alturas e obviamente que se houver um grupo que se apoie mutuamente torna as coisas mais fáceis. O Hospital da Luz tem algumas características que permite que eles façam, que eu acho que terem o melhor deles próprios e que façam o melhor internato possível, não só, e aqui queria complementar um bocadinho também o que a doutora Alexandra disse, eu acho que a credibilidade das pessoas que estão à frente dos diferentes serviços é muito importante, foi muito importante, é muito importante atualmente e foi muito importante na atribuição das idoneidades formativas. Ou seja, eu acho que foi o facto de nós termos os melhores que não permitiu dizerem-nos que não.
não é? Não permitiu recusarem-nos, porque eram pessoas que claramente tinham uma credibilidade imensa no mundo médico, respeito dos pares, etc. E tinham uma história, não é? Tinham uma história, um passado de formação de internos que era impossível negar e, portanto, que era impossível escamotear, e, portanto, isso foi muito importante. E, portanto, a credibilidade das pessoas que atualmente são os formadores, que são os tutores, que são os diretores dos seus serviços, é muito importante na qualidade do internato. A possibilidade de fazer estágios fora do hospital e, portanto, permitir às pessoas ganhar asas e voar. Eu digo sempre isto aos meus internos e faço muita questão de fomentar a saída, muitas vezes para o estrangeiro, para permitir que eles vejam outras realidades. Não vão aprender nada de muito diferente do ponto de vista técnico, não é? Do ponto de vista médico. As coisas estão nos livros, estão nos artigos, estão a ciências, é neste momento global, não é? Claro. Mas o contacto, a organização, a vivência de outras realidades é muito importante, e, portanto, essa promoção é feita. Há um departamento no hospital que é a Learning Health. A Learning Health é uma área que promove a formação dentro do hospital, que tem múltiplas atividades que passam desde os cursos que são organizados à parte da simulação e depois também à parte dos ensaios clínicos. Os internos também é fomentada a participação dos internos nas atividades, não só como participantes a aprender, mas também como formadores. Eu, por exemplo, faço algumas sessões de simulação e eles vão ajudar-me a dar formação, portanto isso também é algo muito importante. E a investigação que a doutora Alja já falou aqui. Os ensaios clínicos, há um apoio também financeiro aos internos na formação, que eles têm um pequeno budget, um pequeno orçamento para poderem fazer formação todos os anos dentro e fora do hospital, e, portanto, acho que e há um espírito de formativo em que as pessoas realmente se regozijam quando há um interno que escolhe vir fazer um estágio. Porque depois não temos só os internos, os nossos internos, temos também uma série de internos que vêm fazer especialidades, estágios parciais, parcelares connosco em algumas áreas de particular diferenciação, da urologia, da ginecologia, da enxaqueca. Pronto, há uma série de pessoas, de internos que vêm de outros hospitais fazer formações parciais. Okay. E isso dá-nos uma sensação, um orgulho, uma sensação do tal reconhecimento dos pais que estava a falar, que eu acho que é muito importante. Nós temos um historial de primeiras escolhas, de sermos primeira escolha, temos agora, enfim, mais recentemente, inquéritos de satisfação dos internos. Como é que têm recebido isso? O que é que isso vos tem colocado? Eu posso dizer que, obviamente, começo orgulho, não é? Então, os primeiros anos foram uns anos em que nós fomos altamente escrutinados. Imagino. E eu ainda hoje me emociono quando falo dos exames dos nossos primeiros internos de medicina interna e da nossa interna de medicina nuclear, que em 2018 foram fazer exame aos vários hospitais e que estava toda a gente muito curiosa de ver a performance, e nós fomos só os melhores. Portanto, exato. E, portanto, obviamente que o orgulho é mais que muito, não é? Então, não. E depois, quando vemos coisas como os inquéritos de satisfação, que foram feitos em 2021 e 2022, os resultados saem só um ano depois, quase, em que nos dão que, face aos outros hospitais, somos o hospital escolhido como sendo o hospital com melhores qualidades para fazer o internato. Isso é ver no papel aquilo que nós sentimos. Tivemos também, é preciso não deixar de referir isto, tivemos também por 3 vezes o prémio dos primeiros internos a escolherem a especialidade nacional. Portanto, a medicina interna foi por 3 vezes escolhida pela nota mais alta a nível nacional. E isso também me orgulha. E o mesmo se passou na neurologia e na anestesia. Na anestesiologia, e, portanto, enfim, é um caminho que se tem percorrido, e eu acho que as pessoas vão aos poucos vendo que é uma aposta ganha, e que esta atitude tão colaborativa entre todos para fazer com que isto corra muito bem, que é qualquer coisa que já está muito. Agora o caminho é desenhado. Para onde? O caminho é crescer, se continuar a ser Já disse que a perspectiva é que tenhamos mais 10 a 15 internos. Sim, dentro das especialidades que já temos, estamos a aguardar alguns resultados de algumas licenças de idoneidade que foram efetuadas pela Ordem dos Médicos, em algumas especialidades, nomeadamente a ortopedia, cirurgia plástica, cirurgias, especialidades cirúrgicas. Okay. E, portanto, é essa a perspectiva. Há uma ou duas que eu penso que estão por pouco, nomeadamente a gastro e a imunoalergologia,
neurologia, e portanto eu penso que rapidamente vamos crescer e vamos ter aqui mais respostas. A ginecologia também está na calha, a neurocirurgia, pelo menos idade parciais, como a urologia também temos idade parcial, portanto há aqui algumas especialidades em que vamos ter pelo menos idade parcial. E em relação às especialidades em que já temos idoneidade, a perspectiva é de crescermos 10 a 15. Sim, vai haver algumas pessoas que vão sair e depois vão haver agora uma série de novos, desde a fisiatria, passando pela neurologia, a medicina interna, a anestesia, a pediatria, a imagiologia, portanto vão haver em quase todas as especialidades em que temos a idoneidade, vamos receber internos, ou mesmo em todas, e portanto são mais 13, portanto à partida com os 35, quando vamos chegar muito perto dos 50. Eu gostava de aproveitar aqui a deixa para dizer que esta questão dos estágios em áreas específicas e especializadas é uma parte do nosso internato médico que, não tendo a ver com as especialidades onde temos idoneidade formativa, que é uma questão muito interessante para todos os internos. Nós temos, de facto, áreas de excelência aqui no hospital que se permitem a dar estágios acreditados pela Ordem dos Médicos a internos de várias especialidades, exato, independentemente de terem ou não idoneidade formativa. Okay. Por exemplo, nós temos um estágio acreditado em cuidados paliativos, um estágio acreditado em ecocardiografia, e ambas as especialidades não têm idoneidade formativa. No entanto, os estágios são reconhecidos pela Ordem dos Médicos, a cirurgia robótica, a cirurgia ginecológica, de laparoscópica da endometriose. São tudo estágios, e muitos há. Musculoesquelética, imagem urogenital, enfim, nunca mais daqui terminaria para dizer que foram formas várias de ir crescendo. Ok. Que, tipo polvo, não é? Ganhando aqui e ali o nosso papel dentro da comunidade médica. Porque é comum durante o internato os próprios internos serem incentivados a fazerem estágios fora da sua instituição, mesmo como já que não referiram exatamente. este assunto. Portanto, e esses estágios que se fazem fora da instituição, obviamente vais procurar o melhor sítio. Não é? E portanto, ao procurar ao nós sermos escritos como o melhor sítio, é claramente o reconhecimento dos pares que eu estava a falar, que é muito importante. Como é que continuamos, imagina, a ser muito escrutinados? Eu acho que se ganhou um bocadinho menos. Eu acho que se ganhou aqui uma fama, e estes prémios, estes reconhecimentos, não só como as primeiras escolhas, como o melhor hospital para fazer o estágio, esse reconhecimento que foi sendo feito ao longo dos anos, e quer dizer, ao final de 10 anos, se não houvesse um bocadinho menos de preconceito, estávamos mal, não é? Portanto, eu acho que apesar de tudo há um eu noto, a Alexandra passou uma parte há uns meses, e eu noto, por exemplo, nas reuniões que nós temos com os outros diretores de internato, e penso que a Alexandra também sentia isso, que a coisa está pacífica. Eu não sou posta de lado, não é? De todo, não é? Nem recebo comentários. O que seria? Não, sim, obviamente, mas não recebo comentários menos lineares ou menos cordiais dos colegas. Portanto, eu penso que apesar de tudo. Não, às vezes até nos perguntam como é que vocês conseguiram fazer qualquer coisa. Exatamente. Eu acho que em relação a isso, acho que as especialidades cirúrgicas vão ser aqui um passo importante. Ou seja, nós conseguimos ter a idoneidade na grande maioria das especialidades cirúrgicas. Esse vai ser o grande passo, e acho que aí. Eu acho que nas especialidades médicas, acho que o preconceito basicamente, quer dizer, obviamente haverá sempre pessoas que pensam de forma diferente, não é? Mas nas especialidades cirúrgicas penso que será aquele em que haverá eventualmente. Mas como realmente as provas que temos dado, e a Carlota, que é a interna de cirurgia, a Catarina, as provas que temos dado desse ponto de vista têm sido realmente tão... Ainda vamos ouvir a Carlota. Tão favoráveis. Estão aqui na minha lista. Exatamente. Que eu acho que as coisas vão também elas mudar, e vamos conseguir ultrapassar isso. Estou com grandes expectativas do episódio sobre o internato de cirurgia geral. Acho que vai ser interessantíssimo. E também há aqui de qualquer maneira, queria aqui, se calhar vamos falar um pouco mais à frente sobre isto, mas há uma página de internato do Hospital da Luz, portanto, para quem queira saber mais alguma coisa sobre o internato com mais detalhe, está a ser um bocadinho atualizada e completada com mais informação. Este programa vai ser bastante útil também. Também é nesse sentido. Os nossos e-mails estão no meu e-mail, está disponível. Eu ia perguntar como é que os potenciais futuros
Como é que jovens médicos nos podem contactar para vir nos conhecer? É possível? Como mais possível. Portanto, há um e-mail do internato, que é internato@hospitaldaluz.pt, e depois há o meu e-mail, que é arraimundo@hospitaldaluz.pt. Portanto, alguma vontade de conhecer o hospital, vir conhecer o hospital, vir conhecer o internato, conversar, saber quais são as potencialidades, nós estamos completamente disponíveis. Aliás, é hábito, nós temos visitas na medicina interna, e penso que nas outras especialidades também, de pessoas que pensam no Hospital da Luz como uma escolha e vêm visitar-nos. Portanto, nós temos os nossos internos, são os nossos embaixadores e os nossos guias. Portanto, temos sempre imensa gente a visitar o hospital antes das escolhas. Estamos o mais possível abertos a isso, e eu também estou completamente disponível para fazer este tour pelo hospital e pelas condições do hospital, para eles poderem escolher o melhor. Durante a este respeito, durante muitos anos, como sabe, para os internos não há barreiras de redes sociais e de contactos, não é? Quer dizer, e portanto para eles isso é tudo é simples, e não é só a internet, mas conhecem os diferentes internos, e durante anos, chegando à altura das escolhas, eu tenho ali sempre pelo menos 2-3 dias em que ando com eles todos pelos hospitais e apresentá-los aos diferentes serviços, e portanto isso é comum e é muito bem-vindo. Nós gostamos muito que as pessoas venham porque chegaram cá e gostaram. Muito bem. E não porque escolheram sem querer. Muito bem. Os anseios hoje desta malta assim mais nova, se calhar são diferentes do que eram há 10 anos ou há 20 anos. Conseguimos ir respondendo os anseios, as expectativas, enfim, mais expectativas profissionais, às vezes de conjugação da vida familiar com a vida profissional, se bem que, enfim, aqui está, nesta fase da vida, 100% ou 200% de empenho, mas há sempre estas preocupações, hoje muito marcantes, muito importantes. Como é que vamos conseguindo responder a isso, enfim, ajustando estas novas expectativas àquilo que temos para oferecer? Pois, não sei se essa não é a pergunta mais difícil que me fez até agora. Porque, na verdade, há inquestionavelmente, como acabou de dizer, uma mudança de expectativas, de interesses e de prioridades diferentes daquelas que há uns tempos existiam. E quando eu digo há uns tempos, quer dizer, há 10, 15 anos atrás, e portanto quase uma geração médica, não é? Que fez o internato, que fez a especialidade e que por aí fora. Pronto, temos que nos adaptar. Acho que tem sido, muito sinceramente, acho que tem sido razoavelmente cordial e pacato. Agora, exige da nossa parte mais na área das direções, exige algum cuidado para não ferir expectativas, sem perder, no entanto, aquilo que nós consideramos que é fulcral e que é essencial, não é? Claro. E em termos remuneratórios, há alguma diferença para os internos que fazem aqui a especialidade? Não, de todo. Isso é completamente, não há qualquer tipo de variação em relação a isso, porque isso é completamente proibido por lei e é considerado uma concorrência desleal. Portanto, as condições remuneratórias são exatamente as mesmas. E não saímos disso um milímetro. Aliás, até às vezes prejudicando, mas não saímos disso um milímetro. Eu só gostaria de complementar aqui uma coisa em relação ao que a doutora Alexandra disse. Eu acho que a filosofia das pessoas globalmente mudou, não são dos médicos em particular, acho que é globalmente. Claro, isso é verdade. Ou seja, há uma priorização da vida pessoal e familiar em relação à vida profissional, que eu acho que tem sido a panagem desta nova geração, já não sei se é Z, se é millennial, já estou baralhada, mas pronto, já há algo desse género. Agora, há aqui há algumas coisas que eu acho que aqui no hospital são bastante claras e eu priorizaria duas. Nós não cobramos as regras, portanto eu acho que basicamente as pessoas cumprem as regras do ponto de vista de horários, de urgências, etc. E portanto isso, quer dizer, não tem os nossos internos, pelo menos que eu saiba, a fazer centenas de horas como alguns internos noutros sítios, portanto essas regras nós tentamos cumpri-las de forma escrupulosa, quer dizer, pode haver algum dia uma situação excepcional, mas à partida tentamos cumprir isso, mas também não abdicamos da exigência.
Porque assim, nós queremos ser os melhores realmente. E essa formação não pode ser dada com níveis de exigência baixos. Portanto, isto é fundamental que as pessoas saibam. É possível também. Diga. A este respeito da exigência, vamos conversando e vamos nos lembrando de coisas que gostávamos de dizer. Este respeito à exigência é fundamental. Nós somos exigentes a variedíssimos títulos, quer em termos técnicos, mas também em termos humanos. E não se forma um bom médico só porque sabe muito e tem um edifício teórico sólido. Forma-se um bom médico quando ele sabe ser flexível para aceitar a mudança, que é inevitável. Veja-se o exemplo da pandemia, que nos caiu em cima completamente e tivemos todos que nos adaptar e adaptámos-nos. Quando são flexíveis, quando são resilientes, porque o internato é uma corrida de fundo, não é uma corrida de 100 metros. São 5 anos, pelo menos, não é? São 5 anos mais alguns de preparação para o exame final e, portanto, obviamente que há decepções, há desilusões e é preciso levantar a cabeça outra vez e continuar com o mesmo entusiasmo que se tinha. E depois é preciso ser-se humano, porque do lado de lá o que temos é uma pessoa, não é um papel para assinar e, portanto, do lado de lá é preciso... Mesmo que muitas vezes haja um ecrã no meio. Nem mais. Mas do lado de lá é preciso saber colocar-se no papel dos outros, na fragilidade própria de uma pessoa que está doente e que o que espera é ajuda e, portanto, aprender com os pares, aprender com colegas de outras especialidades, aprender com outros técnicos como os enfermeiros, enfim, psicólogos, auxiliares, o que for, faz tudo parte do nosso programa formativo, que são coisas que não estão escritas, mas estão completamente implícitas. Muito bem. Flexibilidade, humildade para aprender e resiliência são assim fundamentais. É só para terminarmos, enfim, nós podemos ficar aqui na conversa todo o dia. Só para terminarmos, é possível passar alguma mensagem relativamente, por exemplo, a expectativas de carreira? E se faz sentido, por exemplo, que se calhar eles perguntam-se a si próprios, mas se eu escolher fazer especialidade num hospital privado, depois sou aceito num público? Isto é uma pergunta que parece muito básica, mas imagino que haja quem a faça. Nós já temos neste momento 10 anos de prática, não é? Portanto, nós já sabemos o que é que acontece. E o que acontece é variado, ou seja, houve elementos que ficaram no hospital, que optaram por isso, tiveram essa oportunidade e, portanto, continuam a trabalhar aqui no hospital. E há uma série de elementos que foram para outros hospitais e que estão, inclusive, a fazer doutoramentos em hospitais públicos, em universidades públicas e, portanto, nós temos de tudo. O leque é variado e temos exemplos para tudo. Acho que a formação, e mais uma vez, eu sei que às vezes as notas de saída da especialidade condicionam as escolhas. Condicionam as escolhas, às vezes não são muito distintivas, mas a verdade é que nós temos mostrado que os nossos internos, não só pelas notas, mas também pela maneira e o currículo que têm feito ao longo da especialidade, o seu desempenho ao longo da especialidade, tem provas vastas dadas na vida médica nacional e, portanto, eu falo com muito orgulho dos nossos internos, acho que a Alexandra também. Acho que e não teria qualquer receio de optar pelo hospital do ponto de vista de carreira. Nós gostamos muito quando podemos ficar com eles e contratá-los e ficar com eles como especialistas. Temos vários nessa situação, porque são pessoas, obviamente, que nos conhecem a casa, conhecem a filosofia da casa, a maneira como nós funcionamos, e isso, obviamente, é uma mais-valia. E, portanto, em relação a isso, não tenham receio, porque tenho a certeza absoluta que vão ter emprego, seja onde for, embora a carreira médica não seja bem um emprego, não é clássico. É verdade. Não é um emprego clássico, mas tenho a certeza que vão conseguir fazer aquilo que desejam e que ambicionam no seu futuro. Muito bem. Bom, é o que eu digo, eu teria aqui perguntas para vos fazer o resto do dia, mas, enfim, este é só o primeiro episódio do Quase Especialista, este novo podcast do Hospital da Luz, e enfim, se eu estivesse do outro lado a ouvir-vos, já estaria convencida. Eu já estou convencida de base, mas pronto. Não vamos gastar os nossos trunfos todos de uma só vez. Este é, como eu disse, o primeiro episódio. Nos próximos vamos ficar a conhecer com mais detalhe os internatos de cada especialidade, vamos conversar com tutores internos, com especialistas que fizeram no Hospital da Luz todo o seu percurso formativo.
Obrigada a ambos, muito, muito obrigada mesmo por terem partilhado connosco a vossa experiência. Foi excelente ter ficado a conhecer melhor este lado que é tão importante da vida do Hospital da Luz. Muito obrigada, espero que voltem. Obrigada. E quanto a si que esteve connosco, se gostou do que ouviu, eu posso garantir que a coisa só vai melhorar. Siga o Quase Especialista na sua plataforma preferida. O Hospital da Luz está em todas. Até breve.